Podemos começar a discutir sobre o assunto? Não, mais ou menos. Sim, não, talvez, quem sabe? Repete a pergunta, professor. Estão me dormindo aqui. Obrigado, Ned. Por mim, pode começar, professor. Vamos embora, então? Então tá. Tá, vamos relembrar o que a gente estava conversando na aula passada, que eu sempre tenho esses lapsos de memória, que vocês sabem disso, né? O que a gente falou na aula passada? Ninguém lembra? Que silêncio. Nada mesmo, gente. Pô, desse jeito eu fico mega chateadão. No final da aula, o professor falou sobre o controller. No começo, sobre a diferença, principalmente sobre a diferença entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Isso aí. Foi o que nós discutimos, né? Então a gente veio fazendo um comparativo da contabilidade financeira, sempre com ela voltada mais para o histórico, representar os dados do que acontece ou do que aconteceu com a empresa e voltado para usuários externos, né? E a contabilidade gerencial, voltada muito mais para o usuário interno, pensando no presente e futuro. Eu até, agora que eu me lembrei, e vou ficar devendo ainda para vocês, falei do orçamento empresarial, né? Que eu ia mostrar meu material para vocês, mas eu esqueci. Então, essa parte pula, essa parte esquece. Então, a gente fez esse comparativo e a gente começou a falar um pouquinho sobre a controladoria, a função do controller, duas formas de ações, né? Duas formas de atuação. Uma que está mais comum de ser encontrada no Brasil e que ainda não é o perfil ideal do controller, onde ele atua fazendo esse repasse de informações gerenciais, mas ele ainda está muito atrelado à figura da contabilidade. Então, muitas vezes, ele ainda acaba sendo a figura do gerente contábil. Então, essa é a que a gente ainda mais encontra no Brasil, mas não é a ideal. Mas qual que é a característica ideal de um controller mesmo? Como que ele deve atuar para ser um controller mais efetivo? Ele tem que ter essa preocupação da contabilidade financeira, fazer esse controle, ou a preocupação dele deve ser outra? Sim, não. Talvez, é possível. Nada? A contabilidade gerencial, então, né, professor? Isso, do controller, né, atuando na contabilidade gerencial. Ele tem que ser aquele cara que ainda está atrelado à contabilidade financeira, atuando como um gestor dessa contabilidade financeira, ou ele tem que desempenhar outro papel? Na contabilidade gerencial, não. Ele vai fazer uma contabilidade interna ali, muito mais focada na previsão da empresa, né, no futuro da empresa. Eu acho que seja isso. Isso mesmo.
A gente tem a figura muito mais voltada à gestão das informações. Então, as áreas têm a geração de dados, que são compilados em informação, e quem faz esse trâmite relacionado à gestão dessa informação para repasse dos administradores ou dos gestores é a figura do controller, né? Esse vai estar efetuando um papel mais efetivo. Então, ele tem uma função como um staff da diretoria nessa geração das informações. Então, nesse perfil, ele acaba tendo que ser um profissional muito mais atuante, muito mais conhecedor de áreas, tanto da empresa quanto de conhecimento, para conseguir fazer essa melhor gestão da informação, né? Então, aí a gente tem essa figura do controller nos moldes ideais, vamos falar assim. Então, vamos compartilhar aqui o material com vocês. Então, a gente chegou até esse slide na aula passada, né? Onde a gente falou sobre o controller sendo esse executivo que tem que entender de normas, controles, metas, objetivos, orçamento, contabilidade, finanças e também de informática, né? Se bem que o contador hoje também, o gerente contábil, ou o gerente da contabilidade financeira, também tem que estar focado nessa parte da informática, né? Felizmente, a gente está muito atrelado hoje em dia a, não sei se é infelizmente ou felizmente, a figura da informática. Então, o profissional controller, ele tem que ser um profissional multifunção para conseguir esse desempenho. Precisa ser contador? Sempre esqueço disso. Eu preciso ser formado em ciências contábeis para ser um controller? A Yara respondeu não. Exato, Yara. Não precisa, não é uma área exclusiva nossa. Eu até falei na aula passada que a gente tem outros profissionais que acabam migrando para esse segmento de atuação, né? Pode ter administrador, pode ter economista. E a gente encontra também um pessoal que, por mais que não seja a formação deles, a área de negócios, mas eles têm uma facilidade grande de entrar, que é o próprio pessoal da engenharia. Mas daí tem que ter especialização, né, professor? Não necessariamente ele precisa ter uma especialização, não precisa de um certificado. Ele precisa ter conhecimento. Aí o ideal é que ele busque uma especialização para formar, para buscar esse conhecimento complementar. Só que, por incrível que pareça, até a contabilidade, que às vezes é um pouco complicado da gente compreender a lógica quando a gente está lá no começo do curso, eles pegam de maneira muito rápida. Eu não sei o que esse pessoal tem. Então, não necessariamente precisa da especialização, mas é ideal que tenha, é ideal que ele busque esse aprofundamento. Então, na maioria das empresas aqui no Brasil, o responsável pela contabilidade é ainda a figura do controle. Então, o nome que soa como se ele controlasse a figura da contabilidade das informações, né? Na realidade, então, o controle envolve-se em planejamento, em tomada de decisão, em desenho de sistema de informações. Então, ele vai auxiliar nesse processo. Lembrando, quando a gente fala em sistema de informações, não é software, né? É como ocorre a geração das informações no processo da empresa. O software é uma ferramenta que auxilia.
também de sistema de incentivos, em várias outras tarefas que abrangem esse nível mais estratégico, além de ajudar os gerentes em decisões que são consideradas operacionais. Então, ele está sempre envolvido, ou deve, ou deveria, na maioria dos casos, estar envolvido nesse processo da gestão da empresa, buscando, então, o processo de como a empresa vai estar no futuro. Então, a atuação dela é muito mais envolvendo essa figura do presente futuro. E o controle ocupa uma posição na equipe que administra a companhia. Tem a figura ainda dessa figura que ele está em um processo mais abaixo na hierarquia, onde quem faz essa posição ainda são diretores? Tem. É o que mais tem ainda no Brasil. Mas o ideal é que o controller seja ou numa posição semelhante da diretoria, ou que esteja de acesso muito próximo a eles, dentro de um organograma. Infelizmente, a gente não vê isso no Brasil ainda. O professor, na empresa onde eu trabalho, tem a menina da controladoria que ela mantém contato direto com o diretor financeiro e também com o gerente financeiro. Eles acompanham bem de perto, né, algumas rotinas. Um grande exemplo é o fluxo de caixa, né? Enfim, Fluxo de caixa? Fluxo de caixa, a menina da controladoria junto com o gerente financeiro, eles acompanham de perto isso, sabe? Tipo umas atividades correlatas, sabe? É importante acompanhar o fluxo de caixa para pensar no futuro? Assim, né, professor? Sim, é vital, né? A gente vê até um exemplo disso. Vocês sabem que eu gosto de companhia aérea, né? A notícia da semana, nesse meio aéreo, foi da Azul conseguindo negociar os seus contratos de arrendamento das aeronaves. Qual foi a preocupação nessa negociação? Justamente a gestão do fluxo de caixa. Eles necessitavam uma redução nesses pagamentos para conseguir um fôlego de caixa, uma vez que a operação das companhias aéreas caíram, né? Até foi divulgado as demonstrações trimestrais deles, e eles tiveram uma pequena queda em relação ao mesmo período do ano passado. Foi só de 85% do faturamento. Isso reflete no fluxo de caixa? Diretamente, lógico, né? Imagine vocês deixando de vender, ou igual se fosse um salário. O chefe de vocês chegasse e falasse, o salário de vocês vai diminuir em 85%. Vai dar uma afetada no fluxo de caixa de vocês? Vai ficar negativo, né, professor? Eu ficaria desesperado, né? Se bem que o fluxo de caixa dos professores andou caindo, né? Mas tudo bem. Mas eu ficaria bem preocupado. E a preocupação é a mesma na empresa. Então, o que o Marcos comentou, do acompanhamento do fluxo de caixa, é uma das atividades que eles tendem a ficar ali, acompanhando de perto, justamente para conseguir a manutenção dos recursos, pensando no futuro. E, dentro das funções da controladoria ou do controller, a gente encontra a figura do ciclo de controle. Então, todo o processo de decisão gera o quê? Vai gerar uma necessidade de ação. Essa ação vai gerar uma informação e essa informação vai demandar um controle. Por que eu preciso controlar qualquer resultado ou informação gerada em uma decisão? Para que serve isso? Tem alguma finalidade em controlar o resultado
dessa decisão e ação que a gente toma? Sim, não, talvez. É possível. Vocês ainda estão aí? Presente, professor. Sim. Então me ajudem, gente, pelo amor de Deus. Por que eu preciso controlar o resultado de uma ação que eu tomo? Pode acontecer de alguma coisa dar errado? Pode perder o controle. Perder o controle? Em que sentido, Lucas? Não sei, um controle financeiro, dependendo da ação tomada errada na empresa. Aí, se eu mantenho o controle... Ó, desculpa do Emílio. Meu microfone não está funcionando. Ó, Emílio, tá com cara de migué isso, hein? Então, o Lucas falou de perder o controle. Essa medida de não perder o controle é justamente para que a gente possa corrigir o que deu errado, né? Se eu acompanho a minha ação, vejo que alguma coisa saiu errado, eu posso tomar uma ação corretiva, né? Então, por mais que a gente possa expressar essa figura do controle, a gente acaba tendo sempre um movimento cíclico. Então, a gente faz o controle e volta para o processo de decisão. Esse desenho explica um pouco melhor essa figura do ciclo do controle. Então, a gente começa dentro do ambiente de tomada de decisão, determinando aonde a gente quer chegar. Quais são os nossos objetivos? Feito isso, sabendo qual é o nosso objetivo, o que a gente precisa fazer? Planejar. Fazer o planejamento para atingir esses objetivos. Então, posso ter a figura do planejamento estratégico, mas dependendo do objetivo, eu posso envolver ele também no planejamento tático ou no planejamento operacional. Qual que é a diferença dos três mesmo? Estratégico, tático e operacional. Tem relação com o tempo? Professor, tá funcionando o microfone aí agora? Opa, agora tá aí, Emílio. Beleza, agora não vou falar também. Não, tô brincando. Professor, Então eu acho que é relacionado aos níveis da empresa, né? Isso, ao nível e tempo. Então, ali, quando a gente tem uma decisão envolvendo mais a área operacional, mais o processo de produção ou administrativo da empresa, a gente vai ter ali o planejamento operacional. Geralmente a gente pensa em ciclos de 1 ano. Planejamento estratégico, a gente já está em um meio termo, envolvendo ali posições de coordenação, gerentes, e são processos de médio prazo. O estratégico, então, vai ser o objetivo mais da alta gestão, e em geral também são de longo prazo. Todo esse planejamento vai ser feito com base no objetivo que a gente espera. Feito esse planejamento, a gente vai determinar quais atividades são necessárias para atingir. Determinou as atividades, a gente determina também qual recurso eu preciso. Feito isso, passa por uma aprovação dos gestores. Bacana. Tá funcionando, eu acho que vai dar certo. Posso vir para execução. Não, eu vejo que tem algum problema nesse planejamento e determinação do processo. Vamos supor, eu acho que está sendo gasto demais para ser colocado em prática. Eu volto. Opa, rabisquei tudo. Eu volto
para o planejamento, para a determinação de objetivo, e eu refaço todo esse processo. Mas então, supondo que o nosso tá bonitinho, foi aprovado. Partimos para a execução. A execução vai gerar a informação e o controle. Então, aí no controle a gente começa a comparar. Primeiro, a figura de orçado e realizado. Então, aqui a gente tem efetivamente valores. Deu certo, não deu certo? Se não deu certo, eu repenso nas minhas atividades, repenso nos meus recursos para conseguir enxugar esse valor gasto ou esse orçamento utilizado. Ah, não, foi aceitável. Então, comparamos o que realizamos, o que a gente gastou, bateu com o que a gente esperava. A gente compara resultados e metas. Conseguimos atingir as atividades determinadas, o planejamento esperado? Se a gente consegue, a gente compara resultado versus objetivos. Se a gente não consegue, a gente volta para a figura do planejamento. Então, esse ciclo, ele acaba sendo eterno na empresa, né? Então, a gente sempre vai estar pensando e repensando nele. Será que funciona assim mesmo nas empresas? As grandes empresas têm uma estrutura semelhante a essa, né, professor? Mas pequenas e Isso. médias empresas acho que não aplica muito esse ciclo, não. Não? Por que sim? Acredito que não. Eu acho que isso demanda, primeiro que demanda pessoas capacitadas para fazer, né? E Recurso pessoal que é muito caro, né? é muito caro. É como o professor falou, um controller, por exemplo, é muito bem remunerado para determinada função, né? Então, eu acho que é só as grandes empresas mesmo. Que mais? Tem mais além das pessoas e o custo das pessoas? Será que a informação gerada é suficiente? Toda empresa tem uma quantidade bacana de informação? Não, nem todas, professor. Nem todas, né? A tendência é quanto menor a empresa, até pela cultura brasileira, a gente tem menos informação gerada. Tanto informação contábil quanto operacional. Isso faz com que esse ciclo se torne mais difícil de acontecer. Então, esse ciclo ele vai se tornando mais completinho ou seguindo os moldes de planejamento, operação e controle nas grandes corporações. Nas médias, ele vai mais um pouco não, apresentando algumas falhas. Então, o controle acaba ficando um pouco defasado. E a pequena empresa, praticamente, né, é mais difícil de colocar isso em prática. Será que a cultura também interfere? E cultura não gasta dinheiro, né? Será que interfere? Como assim, cultura, professor? Cultura organizacional. Os hábitos. Acho que interfere. Porque Interfere. Porque assim, eu já vi, eu não lembro onde que eu vi, alguma matéria que fala daquele período aquele prazo médio que as pequenas empresas elas se sustentam. E o porquê disso? Porque muitas dessas empresas não aplicam esse ciclo de controle. E aí, para elas se manterem dentro daquele padrão lá, sei lá, acho que é mais de 5 anos, se eu não me engano, 3. Não sei se é 3 a 5 anos a média. Eles estipulam vários períodos, né? Tem de 1, tem de 3, de 5, eu já vi até de 10 anos. A mortalidade das empresas, né? E a cultura da organização também interfere nesse ciclo. A tendência de controles maiores
é mais aceito ou mais difícil de ser aceito pelas pessoas? Vamos pensar vocês. Vocês gostam de ser controlado? Não. Não? A Aniele já se entregou ali. É horrível, professor. Ninguém gosta de controle, né? Então a gente tem empresas que a figura do controle não é bem aceito, o que dificulta todo esse processo. Tem como mitigar isso? Tem como diminuir essa aversão ao controle? Será que tem? E agora eu fiquei em dúvida. Será que eu consigo fazer com que o pessoal aceite ser controlado? Consegue, mas eu não sei como. Consegue, mas não sabe como? Você estipular, por exemplo, metas, professor, dentro da empresa. Isso que eu vou voltar aqui, ó. Porque Sistema de... eu acho que essa é a única forma, se for para tentar ter um controle. Né? A gente pode trabalhar a figura da conscientização, mas ele não é tão eficiente quanto o sistema de incentivo. Então, se você fala para um funcionário que ele vai ter um determinado incentivo, se a empresa conseguir apresentar o objetivo esperado, tanto dele quanto da corporação em si, ele vai ter uma aceitação maior sobre isso. Mesmo aqueles sistemas mais, vamos falar assim, rudimentares, que é só a participação no lucro, ele já é um sistema motivador para que a pessoa comece a aceitar esse sistema de controle. Então, ele é importante de ser desenhado, implementado e aceito pelas pessoas. Então, a gente tem essa necessidade da controladoria mudando, né? Ela veio mudando de maneira muito forte. Quando surgiu essa mudança mesmo? Quando que a contabilidade começou a evoluir no seu processo científico? Tem um período? Ali a frase ficou meio conturbada, mas tem os dois períodos ali. Quando que a gente começou a demandar um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de gerenciamento da informação? Lá na Revolução Industrial, né? Então as empresas saem daquele mecanismo de manufatura quase artesanal, né? E passam a efetivamente se transformar em um sistema industrial. Processo um pouco mais complexo, necessita então de mais controle. Mas ela ganhou força, todos os estudos de controladoria, de contabilidade gerencial, ali no século XX. Por quê? O que aconteceu nesse século? A gente mudou muito as características das empresas? Eu não lembro. Era diferente, não era? Talvez, é possível. Quem sabe? Obrigado pela participação da plateia. Então a gente tem ali no século XX uma grande mudança nas indústrias, né? Até como sugestão para vocês assistirem essa série, eu sei que tem meio que pirateado no YouTube. É uma série da History Channel, pode ser que alguém já tenha visto. Gigantes da Indústria. Alguém já viu? Alguém não viu? Eu não sei.
Aconselho. Muito, muito interessante. Tem até duas versões, tá? Tem uma versão de Gigantes da Indústria padrão mundo, que daí, claro, vai envolver os Estados Unidos, né? As Essa grandes... não é a série que apresenta a história da Volkswagen? Não, não. Ah, então é outra série que eu assisti. Ela apresenta várias empresas. Não, então beleza. Só que elas são focadas nos seus criadores. Então, um exemplo. Ela conta a história da ExxonMobil. Na figura do John D. Rockefeller. Conta a história do banco JP Morgan. Então, aí o próprio nome já diz, né? A história através do JP Morgan. O Alan Neri respondeu que já viu, e é muito bom. Realmente, e conta muito, assim, a evolução das empresas. Traz toda uma riqueza de detalhe de como foi esse processo, até, vamos falar assim, os meios obscuros, que nessa época não tinha toda a regulamentação que existe hoje, né? Mas demonstra esse aumento de complexidade das empresas. Então, aconselho vocês, grandes indústrias. Não, eu não lembro o nome que eu falei agora. Deu branco. Olha como eu tô ficando velho. Mas aí tem a versão brasileira também, que conta até uma história que eu acho muito bacana, que é a da família Matarazzo, que construiu um mega império no Brasil, né? Então, com essa mudança, fez com que a contabilidade gerencial e a controladoria, a figura do profissional, tivesse essa mudança na forma de atuação, né? Passando a ser necessário esse profissional com gestão de informações para a tomada de uma decisão. Então, com o passar do tempo, a contabilidade deixou de ser apenas uma regulamentação e registro de fato passado e passou a ser utilizada também como uma ferramenta de auxílio no processo de gestão dessas organizações. Começa a ser a ferramenta de informação para tomada de decisão. Então, a cada dia que passa, o fluxo da informação dentro das empresas fica cada vez maior e mais complexo, exigindo cada dia mais um número maior de dados e informações para essas tomadas de decisões. Confere isso. Se a gente pensar a indústria lá nos anos 70 e a indústria hoje, teve muita mudança também? Tem uma ferramenta que fez com que a Landinelli colocou o nome ali, Gigantes do Brasil, da série brasileira. Verdade. Tem alguma mudança nas organizações que aumentou ainda mais a necessidade de informação? O que aconteceu com os mercados em geral? Nada? E-commerce. E-commerce é uma parte dela. É um reflexo dessas ferramentas que a gente tem hoje, que é o quê? Toda a parte de tecnologia da informação, né? A gente tem um contato muito maior e muito mais rápido com qualquer lugar do mundo. Então, decisões comerciais que eram tomadas nos anos 70, 80, são completamente diferentes das de hoje, porque o mercado é muito mais dinâmico devido a esses meios de comunicação muito mais ágeis. O próprio exemplo é o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Vocês já pensaram, 10 anos atrás, a gente, em período de pandemia, a gente ia ter aula. Ou todo mundo ia usar a internet de escada para assistir a aula, né? Já pensou que bacana que seria?
Até o Fábio lembrou na aula passada, acho que foi na aula passada, que lembrou do discador do POP. Nossa, essa é antiga, hein? Então, hoje, essa malha organizacional que a gente encontra exige uma demanda cada vez maior de profissionais, e que esses profissionais necessitam, ou que eles tenham uma visão ampla do processo empresarial. E esse também é outro fator que acabou exigindo muito a figura da línguas, né? Se vocês buscarem informações de vagas vamos falar lá da minha época, quando eu comecei, 20 anos atrás, inglês já era uma coisa assim para a pessoa que era gerente. Porque a demanda da conversação em outra língua ainda não era tão grande. Hoje em dia, tem empresa que já pede até para o estagiário, né? Pede. Um exemplo disso, se vocês forem participar de um processo seletivo de uma Bosch, eu falo daí pela vivência lá dentro, né? Um estagiário, ele aumenta muito, muito sua chance de ingressar se tiver o inglês. Ah, mas ele não vai usar. Lá na Bosch usa. Usa e se duvidar bastante. Justamente por essa comunicação constante com outros países. Ou um outro exemplo, não sei se vocês já viram a ESSO, ou a ExxonMobil, aqui em Curitiba. Alguém conhece a Exxon aqui em Curitiba? O Bruno respondeu sim. O que temos da Exxon aqui em Curitiba? O Centro de Serviços Compartilhados. Então, é uma unidade da ESSO que cuida de atividades como contabilidade, financeiro, recursos humanos, controle patrimonial, simplesmente da América Latina, Químicos Estados Unidos e Península Ibérica. Tudo aqui em Curitiba. Olha como o processo consegue ser até concentrado em outros locais do mundo. Então, cada vez mais a demanda desses controles, desse trâmite de informação vem aumentando. Então, a controladoria proporciona ao profissional. Daniel, vou ter que sair da aula até a próxima terça. Tudo bem, Daniel, não esquece de responder a questão. Proporciona aos profissionais atuar na área econômica e financeira através do desenvolvimento de um sistema de informações gerenciais que proporcione essa visão ampla e utilizando como principal fonte a base de dados da contabilidade, então que facilite o posicionamento dos executivos na empresa, desde o aspecto das operações até o nível gerencial. Então, a principal ferramenta do controller no processo de informação gerencial vai ser a figura da contabilidade. Então, a fonte mais rica para o controller buscar dados para o seu sistema de informação é na contabilidade. Então, a ferramenta básica para que esse controle possa desempenhar sua atividade é o sistema contábil empregado pela empresa. Vocês concordam que o sistema contábil permite essa extração de dados? Será que permite? Será que não? Sim, professor. Sim, por que, Natana? Porque, digamos, desde a emissão de uma nota fiscal, tudo isso gera um dado que, digamos assim, vai virar uma informação útil. Eu acredito que a função do controller é transformar dados numa informação útil para os gestores e administradores da empresa. E tudo que você faz na contabilidade gera um dado.
gera dados. Então, a fonte mais rica de dados sobre a vida da empresa é a contabilidade. Então, o sistema contábil, né, o processo contábil no funcionamento da empresa, ele é extremamente importante para a controladoria. Então, a gente tem essa importância, a fim que seja considerado adequado, ele deve refletir funcionalidade, flexibilidade e economia. Então, a gente entende como um sistema contábil 3 ramos da contabilidade: contabilidade geral ou financeira, a contabilidade fiscal e a contabilidade de custos. São as 3 áreas que geram informações para o desenho ou para a implantação ou para a utilização do sistema de informação gerencial. E claro, o bom andamento do sistema contábil vai depender dos princípios adotados pela empresa, né? Se a empresa tem o hábito de levar toda a movimentação, não só financeira, né, mas toda a movimentação empresarial para a contabilidade, o sistema, o mecanismo, ele vai funcionar bem. Se ele não traz todas as informações, vai ter falha nesse mecanismo. Eu discordo, professor. Discorda? Por quê? Porque, assim, às vezes o processo pode ser maravilhoso, né, bem certinho, mas a pessoa que alimenta esse processo faz as coisas erradas, daí não tem como. Sim. Aí fica difícil. Também. Mas se o empresário não registra todos os fatos, Aí piorou, né, professor? aí piora. Então, tudo isso vai depender desses princípios. Eu preciso de mão de obra qualificada, eu preciso da informação do funcionamento da empresa, senão esse sistema não funciona. Por que a gente encontra aquele pequeno empresário mesmo, não usando a contabilidade, ou se ele for usar a contabilidade, ele vai fazer maluquice? Porque é culpa do contador? A contabilidade foi feita errada pelo contador? Não. Muitas vezes a gente tem a falta de informação. Pessoal que trabalha no escritório, recebem toda a documentação bonitinha? Não. Não? Não. Respondeu assim com mais rapidez até. Acho que ela está angustiada. Por que o empresário não manda? Ele acha que não tem serventia a contabilidade. Então ele não se preocupa com o dado que ele manda para lá. Isso faz com que a contabilidade não reflita a realidade. Aí já o sistema gerencial, obviamente, não vai existir, não vai funcionar. É isso, Ned? Eles deixam de mandar os documentos, então? Isso mesmo. A gente solicita, por exemplo, tem um cliente lá que eu estou solicitando o documento. Aí pede de volta, aí pede mais uma vez, aí ninguém responde. E até agora ela não mandou nenhuma movimentação de janeiro. Meu Deus, Nem tal, fora nada. Entendi a sua angústia agora, Ned. Mas isso é uma característica, infelizmente, vivida pelos contadores de escritório. Então, às vezes a gente fala, não usam a contabilidade, mas ele mesmo não tem essa preocupação de gerar informação contábil. O contador, então, acaba ficando de mãos atadas, né? Então, falando de conceitos de organização em empresa, a controladoria, quando organizada de forma departamental, ela é dividida em divisões, staff e setores, e detém a autoridade científica sobre as matérias de organização, administração, contabilidade, orçamento, planejamento, custos e finanças. Então, a gente, em um processo de controladoria bem implementada,
a gente dá orientações ou dá instruções para todas essas áreas de como deve ocorrer o funcionamento, né, desses setores. Então, o que significa a organização? Então, a palavra organização tem diversos sentidos em administração, e a gente vai utilizar 2 nesse momento. Então, o primeiro refere-se à organização como sinônimo de empresa. E o segundo serve para entender melhor o primeiro. Então, aí a gente pensa como a estrutura funcional de uma empresa. Então, a maneira com que uma organização é desenhada pode auxiliar nesse processo da informação gerencial, ou pode dificultar, ou pode ocorrer barreira na geração dessa informação. Então, a organização como sinônimo de empresa relaciona-se com a ideia do empreendimento criado para alcançar um objetivo ou alguns objetivos, né? Sempre tem, toda empresa tem pelo menos um objetivo, não tem? Tem. Qual? Gerar lucro. Isso. Por mais que a empresa não pense em objetivos específicos, toda empresa nasce com esse objetivo, né? Porque empresa é o termo certo, né? Porque a gente poderia falar, não, mas tem as entidades sem fins lucrativos. Apesar que elas não figuram o lucro, elas têm objetivo de manter pelo menos o equilíbrio fiscal, né? Bruno falou crescimento, expansão. Nem todo empresário ainda pensa nisso, por incrível que pareça. A grande maioria das empresas vai ter isso como um dos seus objetivos. Mas ainda tem empresário que cria sua empresa com o pensamento, vou usar ela como meio de sobrevivência. Então, aí a gente traz o conceito do que é uma empresa. Então, empresa é uma associação de pessoas para exploração de um negócio que produz ou oferece bens e serviços com vistas, em geral, à obtenção de lucros. Então, uma empresa ela pode ser tanto particular, governamental, quanto de economia mista. Então, a gente pode tê-las de diversas formas jurídicas diferentes. E toda organização é, consequentemente, uma empresa, qualquer empresa. E ela possui 4 componentes tangíveis na sua existência: o trabalho, as pessoas, os órgãos e a relação entre os mesmos. É isso mesmo? Trabalho, pessoa, órgão e relação entre os mesmos. Então, o que são as pessoas? Pessoas executam cada um dos trabalhos, ocupando funções que surgiram em decorrência das necessidades de especialização de uma empresa. A adequação das pessoas ao trabalho depende de suas habilidades, interesses e comportamentos. Então, o que a gente tem como trabalho? O que vocês podem deduzir como trabalho? São atividades executadas de maneira esporádica ou rotineira dentro de uma empresa? Concordam com essa minha afirmação? Rotineira, né, professor? Eu acredito. Pode ser as temporárias também. Aquelas que... Não, temporária, esporádicas. Esporádicas, acho que o termo fica melhor. Tem trabalho que não ocorre de maneira rotineira. Constante. Isso, de maneira constante. Mas ocorre. Então, são as atividades
Aí pode ser das duas características que ocorrem na empresa, e quem realiza? Pessoas. As pessoas que realizam essas atividades, e com base nessas atividades, a gente vai ter a função dentro da corporação. Então, essas funções, a gente costuma organizá-las em órgãos ou departamentos, né? Que são agrupamentos de pessoas que possuem função semelhante. É assim mesmo? Então, se eu pegar o departamento de contabilidade ou o órgão de contabilidade, as pessoas que estão lá estão executando trabalhos semelhantes e funções semelhantes? Sim, não, talvez. É assim que funciona, né? A gente vai agrupando essas pessoas com atividades semelhantes nesses órgãos. Então, aqui a gente começa daí a diferenciar. A gente pode ter órgão de linha e órgãos de staff. Quem são os órgãos ou departamentos de linha? O que vocês acham? Seria a parte operacional da empresa, professor? Isso. Aquela da rotina vital da empresa, aquela que a empresa necessita para o seu funcionamento. Então, o departamento de contabilidade é um departamento de linha? Se a empresa for de contabilidade, né, professor? Pode ser qualquer empresa. Ela não está ali para auxiliar, ela está ali para fazer o negócio funcionar, não é? Precisa da contabilidade. O RH é um departamento de linha? Também. O departamento de produção é um departamento de linha? Também. O que são as áreas de staff? As áreas de staff são mais relacionadas a funções de auxílio na gestão. Então, um exemplo, auditoria interna. Ela está ali para auxiliar a gestão na garantia do funcionamento das atividades. Então, ela acaba sendo considerada uma entidade de staff. A controladoria deveria, ou na maneira mais aprimorada, ela é uma entidade ou um órgão de staff. E daí a relação entre órgãos e as pessoas constitui um componente talvez mais importante dentro das organizações. Então aqui a gente tem o relacionamento existente entre as pessoas e o seu trabalho, as pessoas e suas funções de um ou outro setor, e as relações entre superiores e subordinado, e qualquer outro tipo de relação existente ou provocada pela organização. Então, a relação entre essas atividades é o que gera esses desenhos, né? Então, aqui a gente delimita como vai ser o funcionamento da relação entre as pessoas, as atividades e os departamentos. Então, aqui a gente acaba tendo a mais alta cúpula, a gestão, a atividade de staff, que está aqui entre as figuras de gerência e da alta administração, e abaixo as atividades de departamento de linha ou órgão de linha. E quanto mais for complexo a empresa, o que vai acontecendo com essas áreas, com esses departamentos ou com esses órgãos? Mais complexo vai se dando o relacionamento entre eles. Não é verdade isso? Pode ver que aqui eu já coloquei acima da alta administração
entidades que controlam a empresa. Conselho de administração ou próprio acionista. Então, quanto maior é o tipo de corporação, maior vai ser o organograma funcional da empresa e maior vai ser a necessidade de controles para o funcionamento. Então, aqui a gente traz outro exemplo, né? Então, aqui são vários exemplos de organograma. Não vamos ficar detalhando cada um deles. E falando de missão da controladoria, o que a gente encontra? Quando a gente pensa em empresa de pequeno porte, a gente pode pensar na controladoria sendo o próprio gestor ou o próprio dono da empresa. Funciona assim? Pode ser assim? Vou pegar uma padaria. O dono pode ser o executor dessa função de controle? Vamos até usar o exemplo do Marcos. O Marcos pode ser considerado o controller da empresa lá na fábrica de guloseimas? Eu sou, né, professor? Sou controller, sou auxiliar de cozinha, lavo louça. Então aqui tem que ser meio que tudo, velho. Acaba tendo essa necessidade, né? Então, empresa pequena, o próprio dono vai poder desempenhar essa função. Claro, quanto maior o conhecimento dele sobre todas as áreas, incluindo de finanças e contabilidade, melhor vai ser esse controle. Então, o Marcos ele vai ter uma facilidade nessa gestão em relação a qualquer outro pequeno empresário que não tem esse controle, né, ou esse conhecimento, né? Já em empresa de médio porte, pode ser desse jeito, ou a gente começa a ter a divisão e a imposição de atividades distintas para pessoas distintas. Maior complexidade, maior relação de pessoas e trabalho, mais pessoas para executar essa função de controladoria. Então, nesse contexto empresarial, a controladoria serve como um órgão de observação e controle da cúpula administrativa. Então, eles são, vamos falar assim, os olhos da gestão da empresa. E é ela que fornece os dados e informações, que planeja e pesquisa, visando sempre mostrar a esses gestores os pontos estratégicos presentes e futuros que põem em perigo ou que reduzem a rentabilidade da empresa. Então, a função da controladoria, a gente pode falar que é manter os gestores informados e atualizados com sistemas de informação. Então, acaba sendo essa a missão da controladoria, e ela atua sempre com base sólida, evidenciando e transparecendo a realidade dos relatórios de gestão da empresa, assegurando, então, a continuidade, o desempenho e a otimização de resultado. Então, a missão da controladoria é assegurar a otimização do resultado econômico, com a responsabilidade de tornar informações úteis para breves ou futuras e importantes mudanças no cenário empresarial. Vocês concordam com essa missão da controladoria? Garantir por um sistema de informações ou a geração de informações úteis a maximização do resultado? Na essência, a missão da controladoria é essa? O que vocês acham? Sim, não, talvez, é possível? Eu acredito que sim, professor. Sim. Então, a missão da controladoria da contabilidade gerencial é gerar informação útil para garantir a maximização do desempenho. Então, por isso a gente faz estudos, ou a gente estuda tanto a área financeira, a área de custos, sempre visando essa melhora no resultado. Eu até falei para vocês que eu estava olhando a prova do CRC, né? A primeira
questão de controladoria, ele fala justamente dessa maximização de resultado. Deixa eu ver se eu coloco de volta aqui para vocês só um pouquinho. Então, aqui é a prova. E olha o que a gente acha lá, na verdade, como contabilidade gerencial. Essa parte passa, que ela é horrível. Ó, uma empresa de peças produz 3 tipos de informação, sabendo que a empresa possui 400 horas máquinas, qual a ordem de priorização para maximizar o lucro. Então, até para a questão de prova, a contabilidade gerencial e a controladoria traz essa ideia da maximização do lucro, né? Então, aqui a gente aplica a teoria das restrições. O pessoal que fez a prova acertaram essa? Sim. Que bom, que essa é muito bacana de calcular. Eu acho ela bem tranquila, mas ela é legal. Outra situação, análise de índices acaba caindo para contabilidade gerencial, também para a figura de controladoria cai a parte financeira. Então a gente está sempre envolvido nessa figura da maximização do lucro. Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas, questões? Vocês podem falar comigo. Nada? Vocês ainda estão aí, gente? Ô, professor, Oi. para hoje é só o da presença ou tem alguma coisa para entregar também? Calma, não terminou a aula, Suelen. Achei que o senhor estava dando tchau. Olha que... Nossa Senhora, hein? Não, quero ver como é que vocês estão ainda das memórias sobre a aula. Tá bom, então. Será que vocês estão lembrando tudo sobre a aula? Não? Não, tá. Vocês baixaram o software que eu pedi? O aplicativo, desculpa? O aplicativo? Que aplicativo, professor? Nossa, eu pedi no começo da aula. Agora fica gravado na aula. O professor Baixei pediu antes das 7h30, então, porque eu também não sei desse aplicativo. A Natana tá arrumando desculpa, hein? Não tô arrumando desculpa, tô sendo verdadeira. Eu entrei 7h30 e o professor já... Também não ouvi. Ainda estava comentando com o Marcos que era um aplicativo parecido com o de criança. Foi essa parte que eu peguei. Viu? Então vamos lá. É bem rapidinho para baixar. Vocês vão baixar esse programinha, Kahoot. Ele tem a maior cara de software de criança mesmo. O que é esse aplicativo, professor? Ele é um programinha para quiz. Não vai dar vírus no celular da gente, não, né, professor? Professor, você vai mandar algum convite, alguma coisa assim? Porque o meu tá todo configurado em inglês aqui. É isso mesmo? Calma. Deixa o pessoal baixar. Eu vou dar as instruções. Ah, é para baixar agora? Ah, peraí, então. Claro, fica a gosto de vocês, né? É uma brincadeira que a gente vai fazer aqui para dar uma descontraída.
Meu celular não tem memória para baixar. Ixi. Mas quiser ir acompanhando para ver as respostas, para ver como o pessoal vai se matar. Beleza. Como é que funciona esse programinha? Eu criei uma quantidade, ali foi pouquinho, foi só para a gente dar uma descontraída. 7 perguntas, no caso de vocês, verdadeiro ou falso. Né? Fiz 7 afirmações onde vocês vão indicar se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. E ela pontua de duas formas. Claro, pela resposta certa e pela velocidade que vocês respondem. Então, quem responde mais rápido consegue mais ponto. Então, não basta só acertar. Tem que ter a agilidade no raciocínio. A gente vai ver se vocês estão lembrando sobre a minha aula, as minhas aulas, né? Peguei sobre os 3 pontos. Professor, Oi. como que faz para entrar aqui? Qual que é o... Calma. Tem alguma coisa? Convite? Eu já vou passar um PIN. Oi? É um PIN. Ah, tá. Você vai passar? Vou. Como é que funciona? A hora que vocês entram no aplicativo, lá no rodapé tem escrito Enter PIN. Tem? Todos Tem. acharam? Achei. Só passa aí, professor, para eu gabaritar aqui. No meu não tem, professor. Só tem Não? next, adding account, login. Nossa, que inglês. Ô, professor, tinha que ter inglês, viu? Muito obrigada. Olha aí o inglês no alto. É só... Tenta sair, Marcos, e voltar para o programa. E me aparece 4 quadradinhos, vermelho, azul, amarelo e verde. Esse mesmo, Nino. Eu clico no aplicativo e já aparece essa página. Eu faço o quê com esse quadradinho? Se você não fala. O meu tem esse quadrado colorido e uma musiquinha. Isso, calma. Who are you? E tá tudo em inglês também, não entendo nada. Vocês clicaram nos 4 quadradinhos? O meu só tem escrito game aqui, esperando o fim. Qual cor que é para clicar? Clica no quadradinho, nas 4 cores. Vai aparecer assim para vocês, ó. Ah, eu tô nessa página aí. Não é de página diferente. Ô, professor, o meu aparece assim, ó. Você está vendo? Aperta nesse next aí, vai pra frente. Mas eu já fui, já, ó. Tem que fazer tutorial, ó. Assim. Aí você vai, ó. Já tô jogando. Aí parece uma pergunta em inglês, que eu não sei ler inglês, né? Coloca o número. Eu acho que tá perguntando a idade. Tá, eu também acho. How you do, are you, sei lá o que o caralho aqui. Eu acho que é. Professor, qual que é o fim? Eu não tô batendo nada disso aí. O PIN de vocês Que é música. é esse 142133. Ele vai ficar aparecendo na tela que eu tô compartilhando. Ah, o Bruno falou uma coisa aqui que é verdade. Pode ser pelo site também. Professor, pelo site é bem mais prático e rápido. Só que daí a pessoa tem que ter, estar com 2 telas. Porque você tem que estar com uma aqui no jogo e outra apresentação, se for. É verdade. Mas dá para acessar pelo site no celular também pelo navegador. Ou se você logar no aplicativo, com o login do Google ali, ele aparece automaticamente para digitar o PIN ali, no cantinho embaixo. Ah, olha lá, o Edson clicou lá
clica em estudante, depois coloca a idade e vai para aparecer para colocar o PIN. Conseguiu, Marcos? A Natana tá se partindo de rir lá. O que aconteceu, Natana? Essa música é a melhor, professor? Ela dá uma angústia na gente, né? Professor, eu consegui entrar, mas você tem que aceitar, senão eu vou ficar lá. Eu tenho que aceitar? Não tenho como aceitar, Sandra. A única coisa que eu tenho é disponibilizar o PIN. Tem que esperar começar agora, Sandra. Isso. Entrou com o PIN, colocou o nome, aí a hora que todo mundo entrar, eu dou o start. Aí vocês vão ver na minha tela, na tela que eu estou compartilhando, a pergunta e o desenho das respostas, tá? Vai estar em inglês, professor? Eu clico aqui em Enter PIN, onde tem o símbolo do jogo aqui, né? Isso aí, Marcos. Sorry, it takes a few extra seconds to load. Não sei. Pediu desculpa porque não tá conseguindo falar com alguém aqui. Já temos 24. O meu deu certo, professor? Eu entrei lá? Deixa eu ver. Ah, entrei. E aí, pessoal, conseguiram? Deu certo agora, hein, professor? Apareceu ali, Marcos. Apareceu eu aí, professor? Cadê? Eu tinha visto, Sandra, tava em algum lugar aqui. Não abriu nada pra mim ainda. Calma. É que eu tô deixando o pessoal entrar, que daí eu dou o start aqui. Aí tem que olhar na tela do que eu tô compartilhando. Aí vocês só usam o celular para aplicar a resposta. Professor, fica essa tela verde aqui mesmo, normal aqui? Fica até dar o start. Beleza. Pronto, pronto. Todos conseguiram? Quem tá tentando ainda? Deu um sinal de vida pra gente. Você vai sortear algum prêmio aí pra quem acertar tudo ou não? Vocês vão só poder tirar sarro um do outro que ganharam, hein? O Ned entrou. Se bem que a gente podia fazer quem tirar menos ponto, perder 10 pontos na média, né? Melhor não, professor. Eu não vou conseguir fazer nenhum ponto. Eu estou compartilhando o tela. Tô saindo já. Pronto, vamos começar então? Então vamos lá. Só repetindo, vai ser uma afirmação e daí vocês vão só colocar
se é verdadeiro ou falso. Então, valendo. (22) afirmaram que é verdadeiro, 4 falso. Então, o desafio da contabilidade gerencial é contribuir para a interpretação do ambiente empresarial? É um desafio da contabilidade gerencial, isso? Professor, o meu não apareceu a pergunta. Só apareceu para colocar o verdadeiro ou falso. A pergunta aparece na minha tela, Jéssica. Ah, tá. Ah, então não vou conseguir jogar. Você está jogando, está tendo aula no celular? A não ser que você espere e troque de tela rapidinho. Entendi, pode ser. Vou tentar. Pelo menos para jogar, né? Beleza. Então, ali, a interpretação do ambiente empresarial é uma das funções da contabilidade gerencial, né? É um desafio ajudar nessa interpretação, trazendo as informações para conhecer o ambiente. Então, vamos para a próxima pergunta. Quem está na ponta é o Emílio, hein? Emílio, Carol, Jaqueline, Yara. Ainda está no comecinho, dá para desbancar eles ainda. Então, próxima pergunta. Ponto fundamental da contabilidade financeira é o uso da informação contábil como ferramenta para a administração? É verdade isso? Cuidado, gente, cuidado. É falsa, por quê? O ponto fundamental da contabilidade financeira é a informação para terceiros, não para administração. Quem tem o ponto fundamental? A administração e a contabilidade gerencial. Só cuidado com esse detalhezinho. Então a Jaqueline passou todo mundo. Carol, Karina. Olha lá o Marcos aparecendo também, hein? Então, vamos Como é que funciona esse ranking aí, professor? É pelo tempo que você responde? Ele faz essas duas classificações, né? Se você acerta e se você leva muito tempo ou se você é mais rápido. Então, quem responde mais rápido tira mais pontos. Então tá bom. Então, além de ter que responder certo, tem que ter uma resposta ágil. Então, vamos para a próxima. Controller é o executivo de normas, controles, metas, objetivos, orçamento, contabilidade, finanças e informática. Essa tá fácil, né? Ah, professor, eu cliquei errado, eu fui na empolgação, fui mexer no celular aqui, fui mudar o celular de mão, cliquei, que chato. Tá cheirando desculpa, hein, Marcos? Então é isso mesmo. Óbvio, né, professor? Essa estava dada, né, gente? Claro que o controller é esse profissional multifunção que atua em todas as áreas, desde da área jurídica, área financeira, área de tecnologia da informação.
Vamos ver. Ó, a Jaqueline, além de estar na frente, ainda foi a resposta mais rápida. Natano Emílio apareceu de volta aqui. Tô chegando. Mas aqui a Jaqueline, a Karine e a Carol estão ali pau a pau, né, na disputa. Então vamos ver a próxima. A controladoria surgiu de um movimento de mudanças durante a Revolução Industrial. Isso também tá fácil, né? Uma molezinha também. Ela surgiu durante a Revolução Industrial? Os seus primórdios são na Revolução Industrial. Porém, vale destacar que quando ela ganhou um maior número de desenvolvimento foi no século XX. Mas já na Revolução Industrial ela começou a ganhar corpo. Porque ali as empresas começaram a se tornar mais complexas, demandando a figura do profissional não só voltado para registros contábeis, mas para geração de informação para decisão, mesmo que de maneira rudimentar. Jaqueline, tá difícil de desbancar a Jaqueline. Desconecta ela ali. Então vamos para a próxima. No contexto empresarial, a controladoria serve como órgão de observação e controle da cúpula operacional? Acho que tem pegadinha nessa questão, hein? É falso? Por que é falso? Emílio, o que aconteceu que você pôs essa carinha? Porque não é da cúpula operacional, né, professor? É da administração, alta administração, aquele staff que o professor falou lá, não é isso? Perfeito, Natana, é isso mesmo. Então é só esse operacional aqui que foi a sacanagem que eu fiz. E desbancaram a Jaqueline. Agora Karina, Carol e Natana. Ah, a Karina foi por causa da Letícia. Eu acho que se colocar o PIN de volta, ele entra. Só que daí já vai estar um pouquinho atrás na pontuação, né? Mas eu acho que ele entra. Ainda tô meio... Coloquei o PIN, mas não foi. Eu ainda tô explorando esse software também, tá, gente? Então vamos para a penúltima pergunta. A missão da controladoria é assegurar a otimização econômica da organização. Isso é meio fácil também, né? Isso aí, verdadeiro, estava meio dada, né? Então, sempre a controladoria ele vai estar buscando maximizar o lucro da empresa ou o resultado da organização. Karina, Carol e Natana. Tá ali as três primeiras. Ô, professor, os retardatários, isso não vai colocar também, não?
Não sou eu que coloco. Ah, tá. Então vamos para a próxima. Por sistema contábil, entende-se conjunto de 3 ramos da contabilidade: geral, fiscal e de custos. Meio a meio, hein? Essa não podia ser mais dividida. Por que há as 3 como sistema de contabilidade? Elas são as que geram efetivos registros financeiros, da contabilidade financeira. Então, a contabilidade financeira ou geral, a fiscal e a de custos são as entidades que compõem o sistema contábil, que são fontes da informação para a contabilidade gerencial, né? Então, verdadeiro. Vamos ver quem ganhou? Carol, Natânia, Jaqueline. Ó, Natânia, hein? Foi subindo. Falei que eu tava chegando. Mas essa Carol, pelo amor de Deus, aperta tão rápido o botão e eu tô aqui. Tem que ser ligeira. Eu sou competitiva, tem que ser ligeira. Ai, mas vai dizer que não é divertido brincar com esse negocinho? É legal. Eu sou competitiva. Próximo eu vou fazer com 4 questões, com 4 respostas, para ficar mais divertido. Então hoje foi uma maneira da gente dar uma descontraída. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira, para tirar o peso só do conteúdo, né? A gente vê um pouquinho do conteúdo, mas fazendo desse modo, brincando, acho que fica bacana, né? E claro, é melhor para fixar, né, professor, na cabeça mesmo o conteúdo, né? Para mim funciona bem assim nessa parte de quiz, eu acho interessante. E é o que a Carol falou. Infelizmente ou felizmente, não sei, vocês são muito competitivos, não são? Vocês mais jovens adoram uma competição. Na verdade, o ser humano é um pouco assim, né? Eu adoro uma competição. Então pode ser disputa de cara ou coroa, vocês não vão querer perder, né? Então eu acabei achando essa brincadeira aí pra gente poder, de vez em quando, fugir dessa rotina. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido diferente. Então, hoje, o que vocês têm para complementar a aula? Só a pergunta do Ava para vocês responderem, bem tranquilinho. E daí, nos vemos na próxima aula. Se der, eu tento trazer mais uma brincadeira dessa pra gente. Pelo menos gastar ali uns 10 minutinhos pra gente dar essas descontraídas. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo. Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Obrigada. Boa noite. De nada. Boa noite, Sandra. Consegui 4.300 e alguma coisa, já tô bom. Não fiquei tão atrás. Ficou bem perto, Sandra. As 2 primeiras eu não consegui nem marcar, mas depois foi. É que a primeira vez que a gente jogou, né? Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Pode perguntar agora? Pode. É só do questionário de presença, então? Isso, hoje... Tinha que ser, né? Tinha que ser, Fê. Nossa, o Felipe nem fala. Isso aí, gente. Ele nem fala, daí quando ele fala merda. Então tá bom, professor. Tá bom. Boa noite. E a Sueli pergunta sempre o óbvio. Já recebeu? Ué, deixa eu perguntar, tenho dúvida. Boa noite, Natana. Boa noite, professor.
Tchau, não liga pra Felipe, Boa não. noite. Calma aí, Silvio, eu vou tirar pipoca lá pra ver essa cena. Vou lá estourar pipoca pra assistir a aula. Ah, mas é uma brincadeira legal, né? Dá uma descontraída. Oi, Emily. Ó, agora voltou meu microfone aqui, eu gritando, uma torcida aqui. Porra. Ah, mas beleza, viu? Para quem quiser, tem tipo, eu saí lá do aplicativo e ele fica, tipo, salva as perguntas. Se alguém quiser refazer elas para ver, às vezes não pegou, foi tão rápido. É bacana, isso eu não sabia. É, ele volta aqui, ó. Se você clicar de novo, ele deu uma opção aqui, não lembro agora, acho que é return, eu acho. Não lembro. Daí ele volta para fazer o questionário. Ah, bacana. Interessante. Essa função eu não sabia. Eu fiz um teste com contabilidade de custos, onde era classificar custo, despesa, investimento. Gente, eu nunca vi os alunos assimilar tão rápido quanto foi com essa turma, que ninguém queria perder do outro. É muito engraçado. Mas acaba tornando um pouquinho mais dinâmico. Eu achei bem divertido poder fazer isso com vocês. Bom, faça mais, professor. Vai valer a pena. Pode deixar que eu vou vendo o resultado positivo, a gente fica até mais feliz e faz mais mesmo. Fechou. Vou nessa. Fechou. Boa noite, professor. Até mais. Obrigado. Boa noite. Obrigada, professor. De nada, Ned. Fica com Deus. Boa noite. Amém. Você também. Amém.